Bom, hoje faz mais ou menos uma semana desde que eu comecei essa nova empreitada de produzir conteúdo, criar audiência e começar a construir os meus canais de vendas dentro das redes sociais. Eu ainda não iniciei a produção do meu produto, porque eu estou focado nessas primeiras semanas em construir a habilidade de conseguir uh, criar uma audiência forte, postar bastante no Instagram, no YouTube, como eu estou fazendo agora, para que eu possa ter esse processo de venda no digital um pouco mais habitual, porque eu preciso audiência, produção de conteúdo, então preciso de volume de conteúdo e chegar numa qualidade adequada. Então é natural que agora a qualidade do conteúdo não seja a melhor de todas, mas ao longo do tempo vou refinando ela, porque eu vou melhorando minha comunicação, porque eu vou fazer isso com muita frequência, vou tendo melhores ideias e vou ficando mais confiante também ao longo do tempo, porque essa questão da baixa autoconfiança é uma coisa que me pegava muito no passado e pode estar te bloqueando também de você mesmo conseguir manter a sua própria constância. Então entenda que é uma coisa que vai acontecer. Você vai ficar inseguro, você vai querer desistir. Assim como eu tive essas vontades ao longo das semanas de não fazer, de não continuar. Só que lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês sobre os meus referenciais, as pessoas que eu estou me apoiando, que eu estou tentando modelar. Então, que é o Joel J, o Flávio Augusto e o Elton. Eles são três pessoas que eu modelo tanto em comportamento como em raciocínio, a comunicação, formas de pensar sobre o mundo. E acompanhando eles, eu tenho acesso a conhecimentos e contato também daqueles posts, entre aspas, motivacionais, que eles têm a função de me lembrar de quem eu sou, do que eu preciso fazer e de quais são os meus objetivos. Então, quando nós pensamos nessas pessoas que têm esse conteúdo mais motivacional, não olhe para todas com maus olhos, porque nós precisamos, por vezes, sermos lembrados de quem nós somos. Porque é como se você utilizasse, eu visse aqueles conteúdos como quebras das crenças negativas que eu tenho. Porque se eu estou numa semana mais cabisbaixo, com pensamentos negativos, dormindo mal, estou com muita coisa ruim na cabeça, eu leio aquilo de que você é capaz, você pode conseguir o que você deseja, eu lembro, nossa, realmente eu posso. Eu estou alimentando um pensamento negativo. E não é o post que me dá motivação, é a interpretação que eu dou para aquilo alinhado com o momento de vida que eu estou enfrentando e os desafios que eu estou enfrentando. Então isso é muito importante. E eu queria falar também sobre o meu processo essa semana. Eu estou iniciando um roteiro de stories específico. Então, stories ele é bom para relacionamento. E também um tipo específico de conteúdo. Eu estou construindo eles a partir de uma referência que eu encontrei no Instagram que chama Afonso Molina. Ele é uma referência que eu estou utilizando agora porque ele simplifica muito das coisas que eu já escutei de outros produtores de conteúdo. Então, até do Elton, por exemplo, até do Joel, ele simplifica muito essa questão. E tendo em vista que meu objetivo é produzir e ter muito volume, ele tem um tipo de conteúdo que chama YAP Content, que é basicamente você ter um tema e falar... Que é basicamente você ter um tema e falar sobre ele o que vier pela sua cabeça. Então isso facilita com que eu desenvolva minha comunicação, minha exposição, minha agilidade de raciocínio. Porque quanto mais eu faço isso, me forço a fazer isso inicialmente, mais hábil eu vou ficando na minha comunicação. Então eu queria mostrar para vocês algumas das estruturas que eu fiz desses conteúdos. Eu não vou mostrar os conteúdos que eu fiz, eu mostro isso em outro momento, que eu quero fazer o mais rápido que eu posso, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, para falar, dar um reporte do que eu fiz, deixei de fazer, do que eu vou continuar fazendo. Eu vou mostrar para vocês a estrutura que eu fiz de story e também de produção de conteúdo de app content. Eu vou ajustar a tela aqui. Pronto, aqui no ScaleDraw. Agora começando pelos stories. Stories.
Eu coloquei aqui, deixa eu pegar. Bom, tem alguns modelos de stories que eu quero compartilhar com vocês, que eu anotei aqui de uma das aulas que eu assisti dele, que eu achei bem interessante. E eu não estou procurando pessoas para me ajudar a fazer mais conteúdos. Não, eu quero alguém que facilite meu caminho daquilo que eu já conheço. Então isso foi algo que eu achei interessante no conteúdo dele. Eu não comprei nada ainda dele, então eu estou testando só o gratuito e tem sido bastante interessante. O primeiro é o Story Vlog, que basicamente é você contar histórias ao longo dos posts, de fazer de 6 a 10 posts no dia, só que com uma característica específica, pensando muito nos ganchos e na estrutura que você... e no que você deseja mostrar. Bom, a primeira coisa que ele fala é que você precisa ter uma antecipação. Então aqui você precisa despertar um gatilho na pessoa. Então você traz uma coisa que você vai fazer ao longo do dia. Por exemplo, me acompanhe aqui enquanto eu consumo meus planos de ação para meus pacientes. Me acompanhe aqui enquanto eu faço o portão, que eu estou construindo um portão de madeira. Então, algo que gere uma antecipação, e 80% dos seus stories eles devem ser de imagem. Então, 80% imagem e 20% vídeo. Então, todos os seus stories, deixa eu colocar aqui no outro lado, precisam ser 80% imagem e 20% vídeo. Então, ele tem antecipação e ao longo do dia você vai documentando tudo o que você for fazendo. E ao final do dia, você chega com um CTA e a conclusão daquilo que você antecipou ao longo do dia. Conclusão mais CTA. Então você diz o que você vai fazer, posta outras coisas referentes ao seu dia e no final você conclui com a reflexão que você trouxe do conteúdo, das coisas que você fez. Então você tem um arco ali do seu dia para chegar no ponto final, que é a conclusão. O outro que eu testei ao longo da semana foi aqui. O story de prova social. Basicamente, é depois no dia seguinte que você fez esses, você colocar alguns stories, somente eles, com a prova social do que você fez. Então aqui não tem conclusão, é somente a prova social em todos. E outra coisa que eu fiz agora, esses foram os stories que eu utilizei ao longo da semana. Eu utilizei mais esse de vlog ao invés do de prova social. E eu vou testar outros modelos, depois eu falo para vocês posteriormente. O outro ponto que eu fiz em relação aos conteúdos foi o YAP Content. Então, o YAP Content, basicamente, ele
é você pegar um tema e falar algo que quebre uma crença ou contrapõe uma crença de alguém. Então, de uma certa forma, eu dou a minha opinião e utilizo somente um gancho inicial para iniciar a conversa. Então, utilizo um gancho contraintuitivo, falo o que eu penso, coloco um CTA e coloco um CTA no final para a pessoa curtir, me seguir. Então, está nos momentos iniciais, ainda não tive resultados expressivos, mas eu estou focando na execução desses vídeos, dessa forma de falar para melhorar a minha qualidade de comunicação e meu raciocínio. E basicamente é isso que eu fiz essa semana. Continuei estudando, organizando a minha rotina e etc. Ainda não parei para pensar num produto e eu estou nesse ponto dessa semana de focar mais na produção de conteúdo e postar o máximo e fazer o máximo que eu posso em relação a isso. Então, por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo e é só o começo.